Tá. Vamos então dar início à nossa reunião das quartas-feiras, nos conectando com a espiritualidade, lembrando de todos os nossos irmãos caravaneiros que não podem estar aqui conosco, muitas vezes não podem ir na casa de conselheiro, mas que estão conosco, presentes no pensamento, no bom objetivo e sempre no bem-querer, no querer melhorar-se, no querer evoluir. Pai de infinita misericórdia, nós nos colocamos à vossa disposição e pedimos abrir nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, para que possamos ouvir a sua voz através hoje do nosso irmão Leonardo, a quem pedimos muita sabedoria, discernimento, equilíbrio para colocar tudo aquilo que ele pesquisou para nós. Lembrai, ó Pai, de todos aqueles que estão mais necessitados da Sua presença. Que nesta reunião possamos irradiar para todos os nossos irmãos essa presença Sua amorosa, que possa cada um encontrar o conforto no seu coração daquilo que mais necessita. E assim, ó Pai, te pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro desta noite dando juntos o nosso graças a Deus. Então, Leonardo, pode ficar à vontade. Hoje a página é sua. Muito obrigado, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Já pedimos a presença do Mestre junto a nós e os seus espíritos enviados para a nossa atividade de hoje, na nossa prece inicial. E hoje nós vamos, continuando Justiça Divina, ver a paz na falibilidade. Vem da palavra falir, vem da palavra errar. E essa página foi ofertada em 1961, e comenta a primeira parte, o capítulo 9, o item 12 do livro Céu e Inferno, com todas as páginas aqui desse livro comenta, né? Muito bem. Então, diz Kardec, diz Emmanuel o seguinte: ante as devastações do mal, apoia o trabalho que objetiva o retorno do bem. Então, nós temos opções no mundo, não é? Nós fazemos opções pelo nosso gosto, pela nossa maturidade, de coisas que nós gostamos de acompanhar, de coisas que nós gostamos de curtir, né? E Emmanuel está nos fazendo um apelo para que, ante as devastações do mal, essa palavra é bem forte, né? Ante as coisas que o mal faz, e além de forte, essa palavra é bem atual, como a gente está vendo a nível de natureza, como ela está sendo devastada pelo mal, né? Então, ante essas devastações do mal, que são, por exemplo, a degradação moral, né? A corrupção, o uso indevido da ligação com Deus, que é a religião, né? Então, ele está diante disso tudo, dessa cena toda que nos rodeia, Emmanuel está nos apelando para apoiar o trabalho que tenha como meta o bem retornar, né? E isso vai depender também de cada um de nós, né? Nós vamos ver ao longo daqui do estudo que mesmo dentro das nossas casas,
mesmo não participando ativamente das decisões, nós temos uma parcela a doar, a contribuir para que o retorno do bem se dê, né? Então vamos continuando. Até que o espírito se integre no infinito amor e na sabedoria suprema, em círculos de manifestação que, por agora, nos escapam ao raciocínio, a fabilidade é compreensível no campo de cada um, tanto quanto o erro são naturais no aprendiz em experiência na escola. Então, aqui Emmanuel está nos falando que realmente nós não entendemos muita coisa. Os Espíritos nos falam que nós saímos da perfeição, que é da criação do nosso Pai, saímos dessa perfeição e vamos voltar a essa perfeição, né? Através da trajetória que nós estamos fazendo, reencarnação após reencarnação, de escolhas acertadas e de escolhas erradas. Aí, as nossas falhas. E Emmanuel está dizendo que isso não é nada de extraordinário. Falhar não é nada de extraordinário. Ele usa a palavra é compreensível, né? No campo, na intimidade de cada um. Ser compreensível, Emmanuel nos está dizendo que é o esperado. O esperado de Deus com relação a nós é que nós acertemos. Ele nos coloca uma série de facilitadores para que a gente acerte, né? Mais e mais nós que já estamos com o evangelho aberto, já estamos mais próximos do evangelho de Jesus. Então, esses facilitadores multiplicaram-se a 100. E nós temos que dar resposta por essas facilidades, né? E procurar errar menos. É compreensível? É, por causa do nosso estágio ainda de aprendizes, por causa do nosso estágio que nós ainda estamos aqui nessa grande escola que é a Terra, né? E lá no final Maria Dolores nos vai falar dessa escola. Então, isso é compreensível, mas Deus espera um pouco mais de nós. Ele até compreende, como o pai compreende o filho que erra, mas ele espera que o filho acerte. Ele vai fazer tudo, possibilitar tudo para que o filho acerte, né? Muito bem. A educação não forma autônoma. A ordem universal não cria fantoches. Onde haja desastre, auxilia a restauração. Então, aqui Emmanuel está falando que o fato de nós tomarmos conhecimento, de nós sabermos, aumenta a nossa responsabilidade no papel de auxílio do estabelecimento do bem, aonde haja o desastre, onde haja o mal, né? A, e ele fala que a ordem universal, ou seja, Deus, a, a emanação de Deus, não cria fantoches, ele cria espíritos que vão acertar e errar e que vão, usando a sua vontade, o seu livre-arbítrio, caminhar para a perfeição. Porque há pessoas, já ouvi pessoas falarem, que nós fazemos parte de um grande projeto que Deus está testando. Olha só que loucura, né? Nós somos uma espécie de fantoches. Ele testa os nossos sentimentos, testa, como se Deus fosse, humaniza Deus com todas as falhas que os humanos têm de manipulação. Deus não nos manipula, né? Porque nós não somos uns bonequinhos manipuláveis. Ele estabelece leis, que o universo funciona e funciona muito bem, maravilhosamente bem, com toda a beleza que o universo tem, que a própria Terra tem,
ela funciona com essas leis, leis materiais e leis morais, mas nós é que nos afastamos dessas leis, né? Não queremos vivê-la plenamente. Então, onde há um desastre, auxilia a restauração. Então, esse é o nosso papel. Se alguém estava com dúvida, eu acho que ninguém aqui de nós temos mais dúvida que nós temos um papel a realizar e que nós temos uma responsabilidade da realização do melhor de cada um de nós, o estabelecimento do bem na terra, né? Onde haja o engano, o embuste, onde haja o desequilíbrio, né? Continua Emmanuel. Mobiliza as forças de que dispõe, sanando os desequilíbrios, ao invés de consumir ação e verbo, atitude e tempo, grafando o veneno, a veneno, o label da censura. Então, isso nós vivemos no nosso dia a dia diante de fatos que vêm acontecendo no nosso planeta, não só no Brasil, mas em todos os lugares. Então, a mais nova investida do mal é ofertar um telefone que explode junto ao corpo da pessoa. Quando não lhe mata, fere bastante, né? Qual é a nossa atitude? Ah, vamos botar isso e vamos divulgar essa notícia para um número maior dos nossos amigos, etc, etc. Não. Aí você está fazendo isso que o Emmanuel está falando. Nós estamos consumindo tempo, atitude, ação, verbo, estamos consumindo isso tudo que deveria ser para o bem, para aumentar as labaredas da censura. Então, o nosso papel, como ele falou anteriormente, é ficar ao lado do bem. E o lado do bem é fazer uma oração para esses que estão feridos e para esses que provocaram esses atentados, né, que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? Anotastes lances calamitosos dos delitos que o tribunal terrestre não é capaz de prever ou desagravar, porque os tribunais terrestres ainda são muito lenientes, né? Ainda se vendem, nós sabemos, os tribunais terrestres se vendem, né? As pessoas, muitas delas, estão lá em benefício próprio, não para fazer justiça, infelizmente, né? Então a gente anota essas coisas todas, a gente tem conhecimento disso, né? Viste homens e mulheres cercados de apreço público, aniquilar existências preciosas, derramando o sangue de corações queridos em forma de lágrimas. Surpreendeu cidadãos abastados e aparentemente felizes, que humilharam os próprios pais, reduzindo-os à extrema pobreza, ao preço de documentos espúrios. Assinalaste pessoas açucaradas e sorridentes, que induziram outras ao suicídio e à criminalidade, sem que ninguém as detivesse. Identificaste os que abusaram do poder e do ouro, erguendo tronos sociais para si próprios, à custa do pranto que fizeram correr, muitas vezes com o aplauso dos melhores amigos. E conhecestes carrascos de olhos doces e palavras corretas, que escamotearam a felicidade dos semelhantes, abrindo as portas do hospício ou da penitenciária para muito daqueles que lhes confiaram os tesouros da convivência sem que o mundo os incomodasse. Isso é o retrato do mundo, não é o retrato do nosso país. Isso é o retrato do mundo, né? Acontece aqui, como acontece com menos ou mais agravante em outros locais aqui da Terra, né? Nós sabemos, Kardec também, os espíritos também já nos falam, lá em Livro dos Espíritos, que ainda o mal predomina na Terra. E por isso que nós vemos isso que a gente chama de calamidades, né? Morais.
muito piores que as calamidades, da natureza, né? Apesar disso, não necessitas enlamear-lhes o nome ou incendiar-lhes a senda. Todos eles voltarão ao quadro escuro das faltas cometidas, através de continuadas reencarnações, em dificuldades amargas, nos redutos da prova, a fim de lavarem a consciência. Então, mais à frente, vendo o escalar de doenças que ainda não foram estudadas e que levam muito sofrimento às pessoas, todas elas, todos os sofrimentos que não podem ainda ser explicados, têm suas raízes em ações do passado. Estudávamos ontem com o pessoal num outro grupo a questão do nosso julgamento, né? Então, a gente costuma julgar que o débil mental matou com uma bala na cabeça, que o outro que sofre do estômago ingeriu os venenos para se matar, que o outro que não tem as pernas, ele cortou as pernas de alguém, ou ele mesmo se lançou no abismo para perder a vida. Emmanuel, numa página chamada Suicídio, nós estamos no mês comemorando a prevenção do suicídio. Emmanuel, numa página chamada Suicídio e Religião dos Espíritos, fala dessas correlações que os que procuram sair da vida mais cedo, infelizmente, por ignorância, por aflição, por mágoa, nós não sabemos o motivo, né? Cada um tem os seus motivos. Estes que procuram sair da vida marcam no seu perispírito aqueles sofrimentos que fizeram seu corpo. E, de alguma maneira, tem que depois aprender a valorizar essas partes do corpo que eles agrediram. Aí, nós, muitas vezes, queremos julgar as pessoas que estão passando por essas provas, que elas se suicidaram, o que elas fez. E nós estamos vendo agora que pode ser que nem sempre é um fruto de um suicídio. Isso é o que menos importa para cada um de nós, já que nós nem nos conhecemos ainda, né? Nós nem nos conhecemos ainda, por que que a gente vai querer fazer julgamento se o próprio mestre também não fez, né? Aí nós conversávamos o seguinte: será que nós não temos ainda legados do passado, dessas situações que nós estamos lendo agora, e que ainda teremos em reencarnações futuras ter que passar nesse quadro escuro das faltas cometidas, né? Através de continuadas reencarnações em dificuldades amargas, nos redutos da prova, né? Para lavar a consciência. Será que nós estamos hoje no Espiritismo acumulando energias? Deus tão misericordioso e bondoso, faz com que nós, nessa reencarnação, acumulemos energia, pelo menos através do conhecimento, mesmo que muitas vezes nós não tenhamos ainda a força necessária de viver plenamente o que a gente estuda, mas pelo pouco que a gente vive, pelo conhecimento que a gente adquire, está reservando condições para enfrentar essas situações que nós deixamos no passado e ainda temos que resgatar em reencarnações anteriores. Então, vamos ficar quietinhos na crítica, no julgamento, porque nós ainda não conhecemos. Veja que no quadro anterior, ele fala que nós não conhecemos direito essas disposições que Deus, no infinito amor e na sabedoria, né, nos, nos oferta, né, essas possibilidades que ele nos oferta. Muito bem. É, vamos lá. Agora,
Se a maldade enodoa essa ou aquela situação, faz o melhor que possas para que a bondade venha a surgir. Então, se é só através da prece que a gente pode consertar alguma coisa que esteja errada, usemos a prece, usemos a oração, né? Segue entre os homens, abençoando e ajudando, ensinando e servindo. Então, essa página é a página anti-censura, é a página anti perder tempo em julgamentos, porque a gente tem primeiro cuidar da gente, e se nós pudermos ajudar e nós podemos, vamos, veja bem, abençoando, seguindo entre os homens, abençoando e ajudando, ensinando e servindo, né? Por isso que o trabalho lá no Centro Espírita é importante, porque lá vários homens que agora estão desencarnados e mulheres que já estão na espiritualidade vêm ouvir, vêm aprender. Então, todo o esforço que nós fizermos para que a reunião aconteça, para que o nosso estudo esteja bem, vamos dizer assim, almofadado das opiniões dos benfeitores espirituais, porque a gente ainda não tem muito a oferecer, né? É uma coisa importante. É isso que Emmanuel está nos falando agora, né? Todas as vítimas das trevas são trazidas à luz, e todos os caídos serão levantados, ainda que para si a esponja do sofrimento tenha de ser manejada pelos braços da vida em milênios de luta. Então, não é uma, nem duas, nem três reencarnações, né? Isso porque as leis divinas são de justiça e misericórdia, e a providência inefável jamais decreta o abandono do pecador. Então, isso é muito consolador, né? Então, se a gente olhar para o lado e olhar quem está promovendo a guerra, quem está usando as pessoas, etc., não vão falar assim, ah, você vai pagar, olha lá que você vai pagar. Deixa por conta da justiça divina. Vamos orar para que ele o mais rápido possível saia dessa situação, para que o mais rápido possível se arrependa e o mais rápido possível consiga o seu restabelecimento. Nós estamos usando agora o termo ex-suicida, né? Porque o suicida se suicidou. Então, para a Terra, ele vai levar essa denominação. Ah, ele é um suicida. Quem não sabe o que que é isso, e o que acarreta esse ato, fala assim: ah, ele não teve força para viver, e fica fazendo aqueles julgamentos, né? Ele agora já está na espiritualidade, ele já está em processo, se depender inclusive das nossas vibrações, e é bom que a gente vibre nisso, já está em processo de reequilíbrio. Então, ser tratado a vida toda, reencarnações, por isso que existe o apagar das memórias, para que ele não volte aqui como suicida, ele foi ex-suicida. Vai voltar para viver outras oportunidades que só a justiça e a misericórdia divina vão providenciar. E está tudo certo. E nós não temos que nos revoltar, nem com aquele que está em prova, nem com aquele que ainda está fazendo a dívida, né? Muito bem. Essa foi a página do Emmanuel. Eu estou sem relógio aqui, mas eu acho que são, Você tem uns 10 minutos com a oração. com a oração, tem 10. Tá, tudo bem, tudo bem. Ana Teresa Camasmi, pela Rádio Fraternidade, tem um programa chamado Palavras para a Alma. Eu coloquei esse programa, justamente o Transformação Espiritual, no grupo, há 2 semanas atrás. Ela hoje está, esse período agora está lançando um livro chamado Caminha que a Vida Te Encontra, e ela falava que nós ainda somos muito, temos um lado, apesar de adultos,
termos possibilidade de ter orientado nossa carreira, de ter trabalhado, de ter formado família, de ter dirigido a família. Por um lado, nós crescemos em responsabilidade material e nas questões materiais, mas muitas vezes em sentimento, nós ainda somos um pouquinho crianças. Muitos são até muito crianças, né? Veja bem, então ela relaciona. Nós temos rebeldia, né? Quando a nossa alma se irrita com tudo, justamente o que Emmanuel está falando para nós não fazermos hoje, né? Nós temos a vitimização, quando achamos que os nossos problemas são os maiores do mundo. Não tem ninguém com mais problema do que eu, né? Então eu fico reclamando com todo mundo, né? Quando alguém me fala alguma coisa, eu menosprezo a dor do outro, porque a minha é maior, né? Eu sou a maior vítima. Eu tenho autossuficiência, então eu tenho a nível é, de, de ação e mental detestar que ser dependente de alguém, para quem eu não fico devendo, né? Ou então não me vou frustrar com ninguém. Então eu tenho uma autossuficiência, eu quero fazer tudo por mim, não dependo de ninguém, né? E a outra situação de criancice, de infantilidade, é a indiferença, né? Eu não vou querer sentir para não sofrer. Então eu vou ficar dentro da minha casa, eu não quero saber do problema de ninguém, eu não quero saber do problema da comunidade, do mundo, do Brasil, não quero saber de nada, né? A infantilidade da indiferença com as coisas que o rodeiam. Aí ela comenta que esse comportamento nosso, ainda muito exigente, é fruto de muita carência que nós temos. A criança pode ter esse comportamento porque ela ainda não amadureceu, né? A criança pode ser rebelde, vitimada, ter uma autossuficiência que não pode sustentar e ser indiferente porque ela ainda não é madura, né? Mas nós temos essas carências. Essas carências não são visíveis muito para nós, não, porque a gente não costuma olhar para dentro de nós, mas a gente costuma olhar para os outros. Então, os outros enxergam as nossas carências, mas nós não enxergamos as próprias carências. Não queremos ceder porque não queremos perder. A visão se restringe somente ao agora, né? É a criança que só vê os seus brinquedinhos próximos, que é dela, muitas vezes ela não abre mão desses brinquedos, né? Queremos soluções imediatas. Tal são as nossas exigências que o amor dos outros não consegue nos alcançar. Alguém quer nos amar e eu não dou condições de ser ajudado, de ser amado. Só autorizamos o afeto quando esse chegar do nosso jeito, né? Eu, infantilmente, acho que estou dominando essa situação. Fazemos muitas cobranças veladas do comportamento dos outros, mas esquecemos de fazer essas cobranças para nós mesmos. Então, a vida adulta, ou uma vida com autoconfiança adulta, significa que o adulto acolhe, o adulto releva diante da criança, reconhece a sua pequenez. O adulto reconhece a sua pequenez. Muitas vezes eu não posso fazer certas coisas. Eu administro os problemas, eu crio estratégias de ação e eu tenho uma visão de alcance, de longo alcance. O pai não tem uma visão de longo alcance para a vida do filho, ele não cria estratégias para o filho, ele não administra os problemas do lar. Isso é uma atitude adulta, né? Mas temos que ser assim também em sentimentos, para não ser assim só a nível material e sentimentalmente ser uma criança ainda. Tereza, então, nos chama a atenção disso, né? Muito bem, vamos caminhando para o finalzinho. A Grande Escola é um poema que Maria Dolores botou no livro A Vida. Ai, meu Deus do céu, cadê o nome do livro? É, agora fugiu o nome do livro, tinha que ter escrito aqui. E ela fala o seguinte:
Por vezes, alma querida, recolheste ao desalento, como quem traz fogo lento no imbo do coração. Não te desdenhes, no entanto, trabalha, medita e escuta. Não há vitória sem luta nas sendas de elevação. Na grande escola da vida, de quando anoto e conheço, toda alegria tem preço, seja na terra ou no além. Ama e crê, serve e perdoa. A dor que te desafia é bênção de cada dia, degrau de ascensão ao bem. Não te lastimes, trabalha. Fita o próprio mundo em torno. O trigo morre no forno para ser pão a servir. A argila desaparece sob tensão desumana, fazendo-se porcelana, enriquecendo por vir. Assim também, tempo afora, ajuda, apoia, esclarece, acende a chama da prece. E segue à frente, alma e irmã. Por mais triste seja a noite que te envolve a caminhada, as luzes da madrugada, o dia volta amanhã. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer esse momento de reflexão que os amigos da espiritualidade nos ofereceram na noite de hoje, através da nossa atividade quarta-feira. Mestre Jesus, agradecemos a presença dos amigos da espiritualidade em nossa reunião desta noite. E, Senhor, continue conosco a nos fortalecer, continue a nos oferecer esses estudos tão necessários para o nosso equilíbrio. Os irmãos que não puderam estar conosco, que porventura vão ouvir essas lições de benfeitores em outra oportunidade, também posso ser abençoado, como pedimos as bênçãos para cada um dos nossos lares. Que em teu nome, em nome dos amigos que nos assistiram, em nome do conselheiro e, acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar por finalizado o nosso estudo da noite de hoje. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens. Muito obrigada, Leonardo, por essa página tão enriquecedora que você nos trouxe. Essa questão da gente entender que somos falíveis é muito importante. Mas você traz aí a Ana Teresa Camasmi, gosto muito dela, e ela, quando você coloca o que ela diz da vitimização, eu acho que isso é uma questão muito importante. A gente não pode se vitimar e nem achar que o outro também, né? E fazer disso uma falibilidade eterna. Isso é compreensível, como disse Emmanuel, mas a gente tem que seguir em frente. Muito obrigada por essa página, muito Eu obrigada que por agradeço a suas. oportunidade de estudo, eu que agradeço. Obrigado pelas vibrações de todos. Amém. Fica aberto aí para quem quiser falar, temos 3 minutos. Realmente, a página de Emmanuel, né? A gente tem sempre que ter isso na nossa mente. Somos falíveis, sim. Em vez de ficarmos julgando os outros, comecemos a olhar os nossos equívocos. Não seremos nós que nos equivocamos mais do que os outros? É muito fácil, né? Como ele coloca na página aí, a gente perceber o engano do outro, o tropeço do outro é sempre mais fácil. Mas e os meus, né? Todos nós estamos sujeitos a falir, a falhar, mas todos nós temos condições de caminhar e de crescer e evoluir. Principalmente nós, como lembrou o Leonardo, já estamos com o Evangelho aberto, né? Então, a gente passou por uma situação um pouco aflitiva durante essa semana e alguém ontem me disse assim, eu nem dormi pensando. Falei, não? Ué, você dormiu? Eu falei, dormi. Eu dormi, porque eu sei que tudo passa,
que tudo passará, que situações acontecem e que a vida anda e a gente tem que agir da melhor forma possível. Porque se eu ficar trabalhando o equívoco do outro, eu vou aumentar a situação. É o que Emmanuel começando a lição, ele começa a colocar, né? Então, a gente que já conhece, a gente sabe que o outro falhou, o outro se equivocou, mas ele vai refletir, ele vai tomar o pruno novamente. E eu não tenho que ficar enfatizando esse erro e esse equívoco e achando que eu sou muito bem e tudo bom. Então, é uma página para a gente refletir muito, 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 muito. E Maria Dolores também fecha com chave de ouro, né? Tem sempre o amanhã. A noite não é eterna. O sol amanhã começa a radiar aí, trazendo as boas vibrações e a luz para todos nós. Gratidão por essa noite. Gratidão. Dá um abraço no Marcelo, que eu estou vendo as perninhas dele aqui. Eu quero que o céu é de rio. Dá um Bom, abraço nele. estamos no último minuto, né? Quem não falou, coloca lá no grupo. E acho que a gente olhando os deficientes para mim, né? Falam muito, né? Quando a gente veio, tivemos agora a Paralimpíada, e acho que é por aí. É não se vitimizar, é ir em frente com aquilo que somos, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. Mas Eu seremos convivi grandes. com eles, então, como eles são Pois alegres, é. né? Como são alegres e como nos dão a oportunidade de ser melhor. Nós sermos melhor. Uhum. Então, Beijo até a todos. quarta.